Levítico capítulo 9. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Ao 8º dia da cerimônia de consagração, Moisés convocou Arão, os filhos dele e as autoridades de Israel, e disse a Arão: traga um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para oferta queimada, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. E diga aos israelitas: escolham um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade, sem defeito, para a oferta queimada, um boi e um carneiro para a oferta de gratidão e em sacrifício realizado diante do Senhor, ou ainda uma oferta de cereais preparadas com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Assim trouxeram todas estas coisas à entrada do tabernáculo, como Moisés tinha ordenado, e a comunidade inteira colocou-se diante do Senhor. Disse Moisés a todos: sigam as ordens do Senhor, e a sua glória aparecerá a vocês. Então Moisés disse a Arão: venha até o altar e ofereça a sua oferta pelo pecado e a sua oferta queimada, para Deus perdoar os seus próprios pecados. E depois as ofertas pelo povo, conforme o Senhor havia mandado. Arão foi até o altar e matou o bezerro em sacrifício pelos seus próprios pecados. Os filhos de Arão levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e pôs nas portas do altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar. Então ele queimou o altar da gordura, os rins e os lóbulos do fígado para a oferta pelo pecado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois disso, ele queimou a carne e o couro fora do acampamento. Feito tudo isso, Arão matou o animal da oferta pelo pecado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois disso, ele queimou a carne e o couro fora do acampamento. Feito tudo isso, Arão matou o animal da oferta queimada. Os seus filhos levaram-lhe o sangue que lhe borrifou em todos os lados do altar. Também entregaram a Arão o animal cortado em pedaços. Entregaram-lhe pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele queimou todas as partes no altar. Depois ele lavou as vísceras e as pernas do animal, oferecendo-as como oferta queimada no altar. Em seguida fez o sacrifício da oferta pelo povo. Matou o bode da oferta pelo pecado do povo e ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizeram uma oferta pelo seu próprio pecado. Assim Arão apresentou a oferta queimada ao Senhor, de acordo com as instruções rituais. Então chegou a vez da oferta de cereais. Arão pegou um punhado dela e a queimou no altar. Além da oferta queimada, apresentada costumeiramente pela manhã, depois ele matou o boi e o carneiro como sacrifício de paz pelo povo. Seus filhos trouxeram-lhe o sangue, e ele borrifou o sangue por todo o altar. Tomaram também as porções de gordura do boi e do carneiro, a cauda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e o lóbulo do fígado, e colocaram sobre o peito dos animais, e Arão queimou tudo no altar. Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita ao Senhor, com os movimentos e gestos de apresentação apropriados, como Moisés havia ordenado. Depois Arão levantou as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, a oferta queimada e a oferta de gratidão, desceu da plataforma do altar. Assim Moisés e Arão entraram juntos no tabernáculo. E quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade de Israel. Então saiu fogo da presença do Senhor e consumiu a oferta queimada e as porções de gordura sobre o altar. Quando o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto no chão. Capítulo 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor.
Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um com seu incensário, puseram neles fogos, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor. Eles fizeram algo que contrariava as ordens que o Senhor havia acabado de dar. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Então Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor disse? Mostrarei a minha santidade para aqueles que chegam perto de mim, e serei glorificado diante de todo o meu povo. Porém Arão ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, primos de Arão, filhos de Uziel, e disse aos dois: venham até aqui e levem seus primos da frente do tabernáculo para fora do acampamento. Eles se aproximaram e usaram os seus mantos para levá-los para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: não lamentem a morte deles. Não desarrumem os cabelos, nem rasguem suas roupas como sinal de luto, senão vocês também morrerão. E o Senhor ficará irado com todo o povo de Israel. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderá chorar a noite deles e lamentar o terrível fogo do Senhor. Não saia da entrada do tabernáculo para que não morram. Lembrem que foi derramado sobre vocês o óleo da unção do Senhor. E eles fizeram conforme Moisés havia ordenado. Depois o Senhor deu as seguintes instruções a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho nem qualquer outra bebida forte antes de entrar no tabernáculo, senão vocês morrerão. E esta lei vale também para os vossos descendentes de geração em geração. Você tem a obrigação de fazer separação entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro. Você tem a responsabilidade de ensinar ao povo de Israel todas as leis dadas pelo Senhor por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e aos filhos que ficavam vivos, Eleazar e Itamar: comam a oferta de cereais que sobrou das ofertas queimadas ao Senhor. Comam essas ofertas sem fermento junto ao altar, pois é coisa muito sagrada. Comam os pães no lugar sagrado, pois é a parte das ofertas queimadas ao Senhor, que cabe a você e a seus filhos. Essa foi a ordem que recebi do Senhor quando ao peito apresentado ao Senhor, com movimentos rituais apropriados e a coxa da oferta, você e seus filhos e as suas filhas poderão comer no lugar cerimonialmente limpo. Essas partes dos sacrifícios foram dadas a vocês e a seus filhos como parte das ofertas de paz dos israelitas. A coxa ofertada e o peito apresentado com movimentos rituais apropriados devem ser trazidos junto com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo. Essas partes serão apresentadas ao Senhor com os movimentos rituais apropriados diante do Senhor. Depois pertencerão a você e a seus descendentes. Esse direito é permanente, conforme o Senhor havia ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já havia sido queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, filhos de Arão, que ficaram vivos e perguntou: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É uma oferta muito sagrada e o Senhor a deu a vocês para levar a maldade do povo e para obter o perdão dos pecados deles diante do Senhor. O sangue desta oferta não foi trazido para dentro do lugar santo, e era ali que vocês deviam comer as partes pertencentes a vocês, conforme as ordens que receberam de mim. Mas Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram um sacrifício pelo pecado deles e a oferta queimada diante do Senhor. Você viu o que aconteceu? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado no dia como hoje? Moisés aceitou a explicação.